mais um exercício para vocês fazerem. Então, aqui, novamente, segue essas etapas que eu coloquei aqui. Primeiro, transforma em linguagem química. Adiciona os dados, esses valores de gramas aqui, ó, logo abaixo das substâncias, como eu fiz nos slides anteriores. Depois, construa o teu raciocínio fazendo os cálculos. Construa ali a tua regra de 3, tá? E assim, observa primeiro se é possível aplicar a lei da conservação das massas. Como? Ó, transformei em linguagem química, coloquei os dados que são fornecidos, né? Adicionei todos os dados fornecidos. Primeiro, observa se é possível aplicar a lei de conservação das massas. Aqui em cima ó, porque eu já tenho esse de três substâncias, ó, eu tenho 2 valores e apenas uma incógnita. Então, a soma desses 2 reagentes vai ser igual a esse valor. Você começa por aí. Depois que tem esse valor, aí você vai construir a tua regra de 3, se baseando nesses 2 últimos exemplos que eu dei. Aqui a mesma coisa você vai fazer. Transformar em linguagem química, colocar os dados abaixo e construir tua regra de 3 depois. Então, observa assim, ó. Você consegue aplicar a lei de conservação das massas, que é super simples? Começa por ela. Assim você já vai obter um dado que é fundamental para dar continuidade na questão, tá? Então, vocês também vão fazer essa questão. E, deixa eu tirar isso aqui. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. E aqui igual. É igualzinho. Só que agora tem uma a mais. Nas anteriores, eram só como se fosse duas, né? 2 linhas, 2 reações, desculpa, a mesma reação acontecendo, mas em 2 proporções, em 2 quantidades diferentes. Agora a gente tem 3. Então, primeira coisa, a gente começa do A aqui, ó. O A, ele dá um monte de 4 compostos que a gente tem, 2 reagentes e 2 produtos, ele fornece 3 valores, uma incógnita. Então, novamente, qual é esse valor de X? Lei de Lavoisier. Soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Você vai fazer uma conta simples e vai encontrar o valor de 95. Faça e vê se está certinho, tá? Encontrou esse valor? Vamos para a próxima. Agora você tem que encontrar a quantidade desse aqui, ó, do hidróxido de magnésio, quando usa essa quantidade de ácido clorídrico. E você também tem que encontrar a quantidade de cloreto de magnésio, tá? Várias formas de fazer isso, eu mostrei 2 nos slides anteriores, né? Então, olha só uma coisa. Primeiro, você tem que encontrar qual que é essa proporção, né? Então, aqui, ó, comparando a A com a B, que a A eu já tenho todos os valores, então é ela que vai ser minha referência, eu vou perceber que esse valor de 36,5 é a metade de 73. Aqui também tem do outro lado, ó, quantidade de água, 18 que foi obtido, né, na reação B, é a metade de 36. Então, se eu obtive a metade de água, se eu estou partindo da metade de ácido clorídrico, quanto que eu tenho que ter aqui de hidróxido de magnésio, comparando com esse valor de cima? A metade também, né? E quanto desse valor de cloreto de magnésio, que é o Y, comparando com o de cima? A metade também. Sempre a metade. Se a proporção é que eu tô é igual ao bolo. Se eu quero fazer o dobro, eu coloco o dobro de trigo, o dobro de açúcar, o dobro de óleo, enfim, o dobro de todos os ingredientes. Não adianta eu colocar o dobro de alguns e outros eu colocar metade. Eu não tô fazendo o dobro da receita, né? Então aqui é a mesma coisa, é como se a gente estivesse fazendo, nesse caso na B, uma receita de bolo que é a metade da receita anterior. É a metade. Então eu coloquei metade da quantidade de ácido clorídrico. Vamos ver, metade da quantidade de hidróxido de magnésio, que é 58 dividido por 2, 29. Então, o valor de X é 29. Metade da quantidade de cloreto de magnésio, baseado nesse valor aqui, 95 dividido por 2, 47,5. Pronto, fechou? Então, viu como tem várias formas de chegar, desde que a gente encontra as proporções. Agora, o C, olha só, o C, de 4... substâncias, ele só me dá o valor de 1, que é esse aqui, ó, 190. Então, vamos ver, vamos partir dele, né?
190. Se eu olhar, então eu tenho cloreto de magnésio ali, né? E tenho as duas reações acima que podem me ajudar, que são fundamentais para eu encontrar os valores, né? Porque elas vão me dar as proporções. Então, olha só. 190, se você for perceber, é o dobro de 95. É o dobro do que tem nessa primeira reação, ó. O dobro de 95. Consequentemente, agora percebe, eu percebi que o valor que tem aqui na C, de cloreto de magnésio, é o dobro do que foi usado na A. Então, se eu quiser usar esse raciocínio, que eu estou usando agora para resolver essa questão aqui, você tem que estar usando sempre o valor da A para colocar lá na C, porque foi esse que eu parti, né? Foi a partir dessa comparação, né? Então tá. Então, se 190 é o dobro de 95, o Y é o dobro desse valor, o X é o dobro desse valor e o Z é o dobro de 36. É sempre o dobro, certo? Essa é uma terceira forma de fazer. Você pode refazer toda essa questão, coloca no teu caderno essa tabela sem os dados que estão em vermelho, os em vermelho já fazem parte da resolução, mantendo os dois raciocínios passados. Volta lá, segue junto ao raciocínio e vê pra você o que faz mais sentido. E outra, às vezes, em alguma situação, vai fazer mais sentido fazer de uma forma, outro da outra. Raciocínio lógico não é eu pegar a minha lógica e colocar dentro da cabeça de vocês, tá? Existem vários caminhos pra gente seguir. E aqui eu vou deixar esse último exercício, muito parecido com esse anterior, tá? Um pouquinho mais simples, porque aqui a gente tem só um produto, para vocês realizarem usando a forma que vocês acham melhor, para vocês faz sentido, tá bom? Então, assim, eu vou estar disponível para vocês por webconferência, estou disponível, né, também desde sempre por WhatsApp também, mas não tenho recebido tanta procura. Para que vocês façam a lista, vou amanhã já tirar as dúvidas da lista anterior e também na próxima semana desses exercícios aqui, tá? Então, falta apenas uma aula sobre esse assunto. Esse assunto aqui é o considerado mais complexo dessa disciplina, né? Ou, enfim, um dos mais. E, por fim, o que vai ter na próxima aula, a gente vai unir todo esse conhecimento da aula de agora com os anteriores em que vocês tiveram que calcular mol e massa molar. Por isso